breve teremos o lançamento de It, Bem-vindo a Derry, um spin-off em formato de série baseada no universo dos últimos filmes, It, a Coisa, de 2017 e It, capítulo 2, de 2019. Nesses dois filmes são citados casos antigos se referindo a algumas tragédias da cidade, só que não é tão explorado. A trama vai se passar 27 anos antes do evento original, explorando mais um ciclo de terror enquanto o It acorda de mais uma hibernação. Claro, um novo grupo que vai lidar com um novo problema, só que o ponto positivo, ele vai explorar mais essas camadas escondidas da cidade, o quanto as pessoas ao redor tentam esconder esse fato. Pontos pouquíssimos explorados nos filmes. E com o lançamento da série, eu decidi rever os filmes já lançados e abordar em vídeo todos os detalhes dos traumas dos protagonistas envolvidos. Então temos a versão de 89 e a atual. Lembrar quais são os medos de cada personagem do Clube dos Otários, ou dos Perdedores, dependendo da versão que você assistiu. A ideia veio porque quando eu vi o trauma da Beverly, eu falei, pô, precisamos comentar isso em vídeo. É pesado, sem brincadeira. E te lembrar, dependendo de qual versão você assistiu, o quanto isso acaba influenciando no desenvolvimento da história. Eu sou o Rafa e bem-vindos ao Popcorn Brasil. Se vê um palhaço no meio do esgoto falando que os caras tá no teto querendo matar ele, tu já sabe, sai vazado. Se gostarem, eu peço muito pra compartilharem o vídeo e comentarem aqui embaixo o que acharam. Bora conversar. Seguem os meus perfis, todos estão na descrição. O meu último vídeo foi sobre o Assiste ou Não Assiste, ou Telefone Preto. Terminando aqui, vai assistir ele, tá bem legal. E sem enrolação, senta no sofá, apaga a luz e bora. Sabemos que temos as duas versões de It, a Coisa, 89 e os atuais, 17 e 19. O nome do grupo muda de acordo com a versão que você assistir. 89 é o Clube dos Perdedores, 17 e 19 o Clube dos Otários. Mas os integrantes são os mesmos. Temos o Bill, o Ben, a Beverly, Rich, Ed, Mikey e Stanley. E claro, por ter 500 personagens, nem todos possuem um aprofundamento adequado. Podem ser fundamentais em funções específicas da trama, como ser o alívio cômico, ou mesmo empata foda do casal, mas não tem essa abordagem mínima, porque é pouco tempo de tela para muito personagem. Seja um tema pesado da sua vida pessoal, o que pode ser mais interessante, ou algo que viram e ficaram com muito medo, pois são crianças. Dentre todos os personagens, podemos chegar num acordo que o Stanley é o mais esquecível de todos. Tu tira ele da história e não vai mudar em bodega nenhuma. Como cada personagem tem sua característica, esse daqui, ele é o mais caladão, ele é o mais quieto de todos. E esse quieto tira ele muito do foco em vários momentos. É mostrado como uma criança extremamente religiosa que prefere ignorar esse lado sobrenatural porque pode ameaçar sua vida pessoal. Com isso, não tem uma figura que representa o seu medo. O It, ele vem como ele mesmo, um palhaço. Vamos dizer que essa percepção envolvendo o personagem, tudo que gira em torno dele muda quando ele fica adulto, porque ele lembra da infância, lembra dos traumas, faz o ato ali pra não ter mais a sua vida, mas mesmo assim acaba sendo superficial, porque é 5 minutinhos e depois esquecem dele, como foi o filme inteiro. Na versão atual, tentaram dar mais camadas pro personagem. Ainda é um cara caladão, religioso, totalmente quieto na dele, mas pelo menos colocaram uma figura que representa o seu medo. Aqui ele viu uma pintura distorcida de uma mulher em uma das salas de estudos do pai e ficou com um puta cagaço. Um quadro chamado A Mulher Sem Rosto, então uma mulher totalmente deformada e não tem um significado. Ele viu um quadro e ficou com medo. É isso. E quando fica adulto, os mesmos fatos que ocorreram na versão antiga repetem aqui, só que tem mais camadas, então mostra mais cenas dele como criança pra dar todo esse embasamento que, tipo, ele era importante, mas no fim não era. Saindo dele, temos o Ed, que não é um personagem esquecível, mas ele cumpre uma função pra trama. Ser essa criança totalmente doente, totalmente protegida. Quem não tem um amigo assim? O It aparece em outros formatos pra representar o seu medo no geral, mas as duas versões têm o aparecimento do It, e as duas versões são fodas. A versão antiga do It foi a primeira vez que eu assisti. Em alguns momentos, navegando pela internet, algo do tipo, eu já tinha visto a aparição do It dentro do banheiro, e que era o Ed saindo essa figura. Eu achava que era foda, só que quando tu assiste, a cena é mais foda ainda. É inacreditável, é muito bom. E eu fiquei besta que tiraram essa aparição. Claro, colocaram a aparição dele dentro da casa, com os balões, super representativo, mas a aparição do banheiro é muito foda. E quando tem a migração pra adulto, continua com o mesmo sentido de doenças, morrendo no final. E aquela morte que tanto faz como tanto fez na versão antiga. No atual, a mesma coisa. Tem até a ênfase da mãe, que é bem interessante, medo de doenças, mas com mais
mais embasamentos, ele tem mais fala. O Andy Muschietti, que é o diretor dos filmes, mostra ele mais, ele falando, ele reclamando. Aqui, essa figura que parece, eles chamam como leproso, como se fosse um humano cheio de doenças. A versão adulta, a mesma coisa. E o final tem o mesmo destino, ele vai de arrasta. Aqui tendo mais impacto. Enquanto a versão antiga é uma morte vazia, sem esse apego emocional, já aqui tem muito mais apego porque ele aparece mais. Atrelado também com a paixão do Rich, que é o personagem que vamos comentar agora. E o Rich é o personagem que tem um vínculo maior com ambos os personagens. Na versão antiga, né, do Tommy Lee, é ele atrelado com Stanley e aqui com Ed. A mesma pessoa, comediante, engraçado, não tendo um foco na trama, mas é o personagem que vai levar o alívio cômico para cenas, que vai fazer você rir em momentos que você vai estar com puta medo. Então os diretores não focaram em trazer um vilão bem explicado, bem detalhado para ele. Jogam qualquer coisa. Na versão antiga, um lobisomem. Ele assistiu um filme e ficou com medo. Uma criança também é justificável. Agora, nos filmes atuais, a mesma característica, mas tem mais embasamento, ele tem mais falas, ele tá mais engraçado. O seu medo principal, o palhaço. Então, não tem muito que se esforçar. Agora, indo pra versão adulta, talvez seja um dos desenvolvimentos mais interessantes que a gente tem. Porque o diretor, o Andy, ele coloca mais carga emocional. Então, mostra que ele tem essa dúvida sobre a sua sexualidade, que ele tinha um interesse amoroso no Ed, que não era só um poder de amizade, e sim tinha algo por trás. Esse medo de ser rejeitado, então tem mais coisas. Mas é aquilo, passa uma baita vibe de que o diretor teve essa ideia só no segundo filme. Que as coisas que foram pensadas não vêm desde o primeiro. Só veio ali, escrevendo o segundo e colocou. Então fica esse vazio. Mas é muito mais construído comparado com Stanley e com Ed, sem dúvida nenhuma. Outro personagem que possui a mesma ideia de construção, semelhante com o do Rich, é o Ben. A trama não gira em torno dele, mas ele tem uma função específica: ser o mata foda do casal. É claro, eu tô brincando, ele tem outros pontos legais, mas analisando friamente, parece que ele foi feito pra isso, pra ser essa terceira pessoa no meio desse trio amoroso. Como o It ele vai atacar é diversificado, não tem um monstro específico pra ele. Nas duas versões são analisados as suas inseguranças, o medo da solidão, a rejeição, por ser esse personagem que está acima do peso, é tímido, que sofre bullying em cima disso. No de 89, o It ele acaba aparecendo como seu pai. No atual, o It aparece como um homem decapitado, pois reflete na pesquisa que ele fez sobre a cidade. Então o medo dele não é um monstro, e sim a sensação, o isolamento e de que nunca vai ser aceito pelas pessoas. E isso é legal. E quando chega na fase adulta, nas duas versões, ele é um cara bem de vida, ele conseguiu conciliar muito dinheiro, mas ainda é o mesmo cara com as mesmas inseguranças, não superando o seu grande amor. O Mike é um dos meus personagens favoritos, eu gosto muito do seu medo. No 17 e 19, onde tem o mais destaque, o seu trauma vem atrelado a uma tragédia pessoal, a morte dos seus pais, onde aconteceu um incêndio e ele tava lá presente, vendo tudo acontecer. Então o safado do It vem em cima disso, mostrando a sua tragédia pessoal junto com as coisas que ele vai falhando no dia a dia. Como essa cena do Mike caído no chão, vendo uma porta tentando se abrir com várias mãos queimadas saindo do lado, que quando abre ele vê o palhaço morto no fundo, pendurado, como se fosse representando o tipo de função que ele faz, que é matar os animais. E vai entrando muito nesse sentido a ele. E quando chega adulto, que a gente espera que tenha uma profundidade maior, isso morre. Fica muito atrelado a ser esse cara que vai chamar o grupo de volta, que vai reunir as pessoas, enquanto seu trauma do passado é esquecido. Vai pra merda. Pra que existe ele? Na versão antiga não tem nada relacionado a isso. É mais visto essa questão do racismo em cima de uma criança do que o trauma de perder alguém. Inclusive parece que os pais dele estão vivos. E isso é uma história que a gente já viu em milhares de filmes. Não existe uma forma específica como o It vai aparecer. Ele aparece lá como palhaço mesmo e cagou pra isso. Adulto é a mesma coisa. A responsabilidade de reunir o grupo de volta. Ele se torna um dos melhores por conta do filme atual. Se não tivesse ele, com certeza ele seria um dos últimos, quiçá o último. Quiçá, quem fala quiçá. E chegando nos principais, o Bill com certeza é um dos personagens mais interessantes em ambas as versões, porque as duas estão relacionadas com a morte do seu irmão e como que ele vai lidando com isso com o passar dos dias. O atual, como eu citei, tem mais drama, tem mais peso, então ele tá falando mais, ele tá demonstrando mais que ele tá incomodado com o sumiço do irmão, que ele quer descobrir o que aconteceu, então ele briga com o pai, ele briga com os amigos, e a gente sente mais. Na versão antiga, ele sente a perda do irmão, só que
não é tanto como o atual. Parece que é algo mais humanizado. Realmente, ele é uma criança que perdeu o irmão e tá gritando ali, brincando, tentando superar, sabe? Com isso, toda vez que o It ele aparece, é relacionado ao seu irmão, é a figura dele. A cena do porão em ambas as versões são fantásticas, é um bagulho impressionante. E quando chega na fase adulta, toda essa questão ela é bem piorada positivamente, porque o Bill ele acaba esquecendo quando sai da cidade, chegando nela ele relembra todos os fatos, o que ocorreu, e o It ele fica ali insistindo do tipo, pô, é sua culpa, é sua responsabilidade, assume. O legal da versão atual é que ele vincula esse trauma com a questão do tipo, ele não consegue proteger as pessoas que estão ao seu redor, relacionado com o irmão, com os amigos, até mesmo uma criança que ele conhece no meio do nada. No antigo é a mesma coisa, porém é mais ligado com o George. E claro, as duas versões tendo essa ligação muito forte com a Beverly. No atual é mais visível, então a gente vê através das suas feições, das suas atitudes, que ele realmente tá muito afim dela. No antigo parece que é mais a Bev que gosta mais dessa relação, não ele. Apesar dela dar um beijo na boca dele do nada, que até eu fiquei assustado. E sim, a Beverly é a pessoa que tem o pior medo de todos os filmes. Não é um lobisomem, não é um bicho figurativo, é o seu pai. No antigo é demonstrado levemente que tem algum tipo de abuso. O pai dela fica em cima dela, então parece que ela é xingada, que ela sofre agressões por trás, mas nada é demonstrado em tela. E ao mesmo tempo ela tá entrando na fase da puberdade, então ela tá sofrendo com as menstruações, tudo relacionado a isso. A cena do banheiro é muito impactante em ambos os filmes. O sangue sujando todo o cômodo, ela gritando por ajuda, com medo dessa transformação também no fim. O pai dela entrando, não visualizando nada, e sim a modificação que ela tá tendo. Que ela tá mudando e que, entre aspas, ela está virando uma mulher. E quando chega na fase adulta, ela ainda tá atrelada com seu medo. Tá se envolvendo com um cara mega escroto, com características semelhantes ao seu pai. Assim, o It vai figurado como o pai dela, é uma figura muito imponente. Na versão atual, o mesmo tema, os mesmos traumas, mas como tá mostrando mais, então fica muito evidente que tá tendo alguma coisa terrível na vida dela, que o pai dela tá realmente abusando ela psicologicamente e fisicamente também, o quanto ela tem medo dele e não pode fazer nada. Temos a cena do banheiro também, que é algo bem mais pesado comparado com a versão anterior. Jorra sangue na pia, na cara e no banheiro inteiro dela, então, meu, fica muito evidente que tá pior. Um ponto positivo da versão atual é que ele pega bastante referências de filmes antigos e aplica aqui novamente. Então ele segue muito o caminho da série do Stranger Things, de pegar coisas semelhantes da época de 1900 e reaplicar por aqui. Além, claro, que toda essa cena do banheiro, ela é construída para ser uma homenagem à Hora do Pesadelo, com a morte do Johnny Depp. E o legal dessa versão é que o It, ele mostra como todos os personagens vão morrer para ela, porque ela foi a única que visualizou a luz da morte. Resumindo, como um produto completo, eu acho a versão atual mais forte que a versão antiga. Agora, se a gente for visualizar produtos separadamente, a versão antiga como um único filme e a atual como dois separados, com certeza a antiga é muito mais interessante. Fazendo o ranking do medo, eu acho que a história do Stanley é a mais fraca que existe. Em seguida vem o Rich, o Ed, o Ben, o Mike, terminando com o Bill e a Beverly sendo a personagem que tem a história mais ferrada. Meu amigo, mais um vídeo de terror, agora com uma nova proposta, né, fazendo essa análise detalhada sobre os medos dos personagens. Com a série aí, se quiserem uma análise bem mais específica sobre ela, comentem aqui embaixo e deixa bastante like. Gostam dos filmes? Qual é a opinião de vocês? Ele também vai ser disponibilizado em formato de podcast nas redes que estão na descrição, então tu pode assistir fazendo qualquer coisa. Segue as outras redes também, Instagram, TikTok, aí vai. E é isso, guys! Tamo junto!